Então, bom dia. Nessa aula a gente vai estar vendo aí todos os conceitos aí de lógica necessários aí para nós estarmos entendendo esse programa, que é o programa básico, né? Se nós executarmos esse programa, ele escreve Olá Mundo na tela, né? Eu sugiro para você, vai lá, abre o Portugal, coloca isso daí, executa. Então, escreveu Olá Mundo. Você entendeu o que aconteceu? Não, você só copiou um monte de coisa. O que é cada uma dessas coisas? Por que está aqui programa? O que são essas chaves? Por que está escreva? O que é essa aspas aqui? O que é esses parênteses? Né? O que é essas coisas? É o que nós vamos ver hoje. Então, vamos começar a aprender a escrever. Começo de conversa. Chaves. As chaves são um elemento da programação, que é um separador. Né? Nós vamos estar vendo todos os separadores agora. Elas delimitam blocos. Então veja que aqui nós temos o abre-chaves e aqui nós temos o fecha-chaves. Esse símbolo ele delimita um bloco. Então, o que é um bloco? É o conteúdo de uma chave, certo? Ele vai ser realmente utilizado para delimitar várias linhas de código. Então, da mesma forma que aqui nesta linha nós temos um conteúdo das chaves, nós também poderíamos ter esse conteúdo em várias linhas. Então, aqui da mesma forma, abriu, fechou. E aqui é o conteúdo. Né? É importante entender esse funcionamento das chaves, porque da mesma forma que as chaves abrem e fecham, várias coisas na linguagem de programação abrem e fecham. Então, tenta imaginar assim. Ó. Então, aqui nós estamos fora, estamos fora, estamos fora. Abriu as chaves. Quando abre as chaves, nós entramos em um nível. Né? Então, imagina que pula uma etapa, né? Então nós estamos dentro das chaves. Dentro das chaves, aí aqui fechou as chaves. Então nós voltamos um nível. Então nós continuamos aqui fora, aqui fora. Dentro é o conteúdo das chaves. Né? É um nível, né? Dentro. Né? Imagina assim. Né? E daí da mesma forma que essas chaves aqui entrou um nível, se nós tivéssemos várias chaves, cada chave entraria um nível mais para dentro. Né? Então, aqui no caso, ó, a gente simboliza esse nível para dentro com um tab. Então, o tab ele não é obrigatório. Né? Tanto é que é válido você fazer até na mesma linha. Né? Mas, geralmente, quando nós utilizarmos chaves, nós vamos estar fazendo dessa forma. Que ela está no início aqui, e o fim também está no início, e o conteúdo vai estar aqui. Né? E o conteúdo ele vai estar definido com um tab. O tab ele define esse nível das chaves. Então a primeira chaves ela vai entrar um nível, ou seja, um tab. Se você tiver chaves dentro de chaves, então aqui já é um exemplo, né, onde que você tem uma chave dentro da outra. Cada chaves vai introduzir um nível de tab. Então veja que a primeira chaves ela criou toda uma coluna de tabs e esse daqui é o conteúdo dela. Então isso que eu circulei de vermelho é o conteúdo das chaves aqui desse primeiro bloco que a gente chamou de A. Né? Então aqui, essa palavra que está antes das chaves é o que diz o nome do bloco aqui. Né? Então o bloco A ele tem todo esse conteúdo. Já o bloco B, ele é delimitado aqui com esse tab e o conteúdo dele é só esse em azul aqui. Ó, né? Então o bloco B ele é só o que está de azul ali. Né? Muito bem. Então, chaves dentro de chaves. Cada chaves, um nível adentro. Um tab. Né? É importante entender isso porque, além das chaves, nós temos também os parênteses. Então, os parênteses, eles são esse símbolo que, da mesma forma que as chaves, pode ser definido aí, né, com abertura e fechamento. Então você abre parênteses e fecha parênteses. Da mesma forma, aqui é dentro, aqui é fora. A única diferença de parênteses para chaves é o símbolo que é utilizado. Né? Aí aqui você também pode ter parênteses um dentro do outro. Então aqui abriu os parênteses, abriu de novo, então entrou outro nível, né? Fechou este nível aqui,
fechou aquele nível lá. Então veja que para você entender é a mesma coisa, né? Então outra forma de entender, imagina assim, ó. Você está aqui, abriu 1. Aí aqui abriu 2. Fechou, então fechou o 2. Fechou de novo, então fechou o 1 lá. É um pouco... eu não sei desenhar muito bem, mas a ideia é essa. É a mesma coisa de chaves. Onde é que parênteses são utilizados? Então, parênteses são utilizados em contas matemáticas e funções. Então, eles são usados, né, como na matemática, onde você delimita que essa conta vai ser executada antes daquela. Né? É isso que é usado em os parênteses também. E em funções, né? Por exemplo, quando nós tínhamos lá o escreva usa parênteses. Ó. Então, abriu parênteses, fechou parênteses. O que está dentro dos parênteses é o que vai ser passado por escreva. Muito bem. Continuando. Comentários. Então, comentários é basicamente uma linha de código que não faz nada. Então, você vai ver comentários com essa barra aqui, né? São 2 barras seguidas. Tudo que está à direita dessas barras não faz nada. Aí vai ser utilizado para a gente estar entendendo o que o código faz. Então, qual a ideia? Você escreve esse comentário e em seguida um código que faz alguma coisa. O comentário vai estar te ajudando a entender o que o código faz. É só para você se organizar no teu código. Esses comentários não fazem nada, então você pode escrever o que você quiser neles. Outro tipo de comentário é o comentário de bloco, mas a gente quase não vai estar utilizando ele. Ele começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Da mesma forma que abre e fecha as coisas, né? O conteúdo dele não vai servir para nada. É só para você escrever alguma coisa. Né? E assim você pode escrever várias linhas. Porque o comentário de linha, como o nome diz, ele é só essa linha. Né? Se você quisesse outra linha, teria que ser a próxima linha também ter o barra barra. Né? Muito bem. Então, em seguida você vai estar vendo às vezes comentários, entende que eles não façam nada. Eles só estão lá para dizer o que está acontecendo. Muito bem. Valor. Valores são informações que seu programa vai utilizar. Então, eles vão ser utilizados em operações matemáticas e também em outras coisas, como texto e assim por diante. Esses são todos os valores que nós temos no Portugal. Então, nós temos números inteiros. Né? Então, quando você escreve um número positivo ou negativo, a gente chama ele de inteiro. Né? Então, você escreve ele assim. É só você colocar o sinal de menos quando é negativo e em seguida o número. Se teu número tem casas decimais, então ele é do tipo real. O real ele é escrito dessa forma. Você escreve a parte da esquerda aqui, aí você põe um ponto e em seguida a parte da direita. Veja que é utilizado o ponto para definir as casas decimais, né? Não é vírgula. Vírgula não é utilizado aqui, certo? É ponto. Então, número, ponto, casas decimais. É assim que você escreve o tipo real. Em seguida aqui nós vamos ver o tipo texto. Já vamos analisar com calma, mas basicamente nós abrimos aspas, tem o texto, fecha aspas. É isso que a gente utiliza, por exemplo, nos escrevas, né? E em outras coisas que a gente quiser. É um valor, como qualquer outro. Da mesma forma que o número é um valor, o texto aqui é um valor. Ou seja, ele não faz nada. O conteúdo do texto é apenas texto. Então, dentro das aspas, você pode escrever o que você quiser. O conteúdo das aspas não vai ser executado, não vai ser fazer nada. Ele é só um texto. Então, da mesma forma que ABC é um texto, outro texto qualquer é um texto, um espaço aqui é um texto. Certo? Muito bem. Aí nós temos o carácter e o lógico. Só está aqui como referência, né, para você saber que eles existem, mas nós não vamos estar utilizando eles por enquanto. Mas só para explicar, o carácter é definido com uma aspa simples e contém uma letra. E o lógico é só isso aqui, verdadeiro e falso. Não faz sentido porque a gente vai aprender depois para que ele serve. Então o valor, você pode passar ele para o escreva e ele vai ser convertido para texto e escrito na tela. Então aqui tem um exemplo. Eu mandei escrever 100.0 e escreveu 100.0. Né? Então, se você passar qualquer um desses valores para um escrevo, ele vai escrever esse valor. Eu sei, não faz sentido, mas é basicamente para você entender que o escreva pode ser usado para qualquer coisa. Né? Então você pode mandar escrever qualquer um desses e ele vai escrever. Certo? Muito bem.
Então você pode experimentar e faz o seguinte: para o vídeo, né? Pega aí os valores, faz um programa assim, e dentro dos parênteses ali do escreva, você coloca qualquer um daqueles valores. Então, coloca lá o texto, coloca lá o número, né? Experimenta lá escrever os valores. Se o programa der algum erro, é porque você escreveu o valor de alguma forma errada. Aí você lê lá que erro deu e tenta, né, ou entra em contato, né, e vamos estar entendendo o que aconteceu. Muito bem, então experimenta lá. Escreve todos esses valores aí, vê o que acontece, né, e tenta entender. Não é tão difícil assim, né? Agora vamos entrar nas aspas. Então nós vamos utilizar muitas vezes as aspas, né? Só para ficar claro, a aspas que abre é igual a aspas que fecha, né? E é isso que faz ser tão complicado as aspas, né? Como é que você escreve as aspas? Então você vai estar apertando o Shift junto com aquela tecla que está ali do lado do 1, né? Que ela aparece isso aqui, né? Que são as aspas duplas em cima e aspas simples embaixo. Então, é assim que você escreve as aspas. As aspas, elas são utilizadas para você escrever texto, como a gente tinha visto ali, o valor texto. E da mesma forma que, né, você tem lá abre e fecha, nós temos aqui também abre e fecha. Mas diferente das chaves e dos parênteses, que você podia colocar na outra linha, e que o abrir e fechar é diferente, então as aspas são diferentes um pouquinho. Por quê? O símbolo que abre e o símbolo que fecha, eles são iguais, é o mesmo caractere, e você deve deixar na mesma linha. Então você não pode fazer isso aqui, ó. Você não pode apertar Enter e escrever o fecha aspas na outra linha. Isso vai dar um problema. Então, o abrir aspas e o fechar aspas deve ser na mesma linha, e não assim. E outra coisa, no Portugal, quando tiver certinho o texto, ele vai ficar assim, ó, que a parte de dentro do texto é amarelo. Então isso ajuda você, né? Se for fora do texto, vai ficar branco, né? Ou então outra cor, se for uma palavra reservada, né? Mas a ideia é que, se está dentro do texto, é amarelinho, né? Então veja que quando aperta Enter, olha lá o que acontece. Ele fica branco, ou seja, ele não entendeu o que é dentro, o que é fora, né? Deu um erro. Então, aspas é na mesma linha. Muito bem. Agora, como a gente tinha visto, e como é que coloca aspas dentro de aspas? Porque se é o mesmo caractere, o que vai acontecer? Se eu colocar uma outra aspas aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui, viu aspas, fechou. Então aqui é fora. Não vai dar para fazer isso aqui. Você não pode colocar aspas no conteúdo aqui, ou vai dar um problema, porque ele não vai saber o que é dentro e o que é fora mais. Erro, 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 erro. Não. Para a gente colocar aspas dentro de aspas, e também outros caracteres especiais, nós vamos estar utilizando isso aqui. Então, a barra invertida. A barra invertida é esse caractere do lado do Z, né? Então você vai estar apertando ali, do lado do Z tem assim uma tecla, se você só apertar ela, é uma barra invertida. Então a barra invertida, ela é o que permite você ter caracteres especiais dentro das aspas. Como por exemplo, aspas dentro de aspas. Isso aqui, quando escrever na tela, vai ser entendido só como aspas, né? Ele converte barra aspas para aspas, né? E assim você teria esse texto funcionando, né? E dessa forma não fecha o texto, né? Então, é um pouco confuso, eu sei, mas vamos ver aqui mais com calma, né? Então, se barra aspas escreve aspas, barra barra escreve uma barra, né? Porque se barra, né? Não, como é que põe a barra? Pois é. E da mesma forma, barra alguma coisa é um caractere especial. Então, o que são caracteres especiais? É quando você coloca uma barra e em seguida alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser uma aspas, né? Esse alguma coisa pode ser outra barra, e assim vai escrever a própria barra. Pode ser um N minúsculo, e daí vai ser uma quebra de linha. Ou pode ser um
T minúsculo. O T minúsculo vai ser um tab. Lembra lá que faz um espaço, né, de 4 espaços? Pois é, também existe, né? Qualquer outra coisa é um erro. Você não pode colocar. Então, é isso aí, né? Barra aspas, escreve uma aspas. Veja aqui embaixo, né? Barra, barra, aqui, escreveu uma barra. E barra N, você não viu, mas ele quebrou linha. Então, aqui estava nova linha, aqui está nova linha. Aí aqui, estou embaixo. Ele veio aqui, ó, estou embaixo. Por quê? Porque este barra N aqui, ele fez aqui descer lá para baixo. Então, é isso que o barra N faz. Ele quebra a linha, né? E o barra T, você também não está vendo ele. Ele é esses 4 espaços aqui, ó. É um tab, né? Então, pega lá, abre o Portugal, faz esses exemplos, tenta fazer essas coisas e tenta entender o que são esses caracteres especiais. Tenta entender o que é dentro e o que é fora. Tenta entender como é que escreve esse texto. Você vai estar muitas vezes tendo que escrever texto. Então, entenda isso daqui, senão não vai dar para fazer os programas, né? Muito bem. Aqui tem um exemplo, né, mais prático do que a gente vai estar usando no dia a dia. Então, o barra N, ele é a quebra de linha. Geralmente, nós vamos utilizar ele dessa forma. Então, você vai escrever sua linha e, no final dela, você põe um barra N. Dessa forma, se você tiver um outro escreva, o outro escreva vai ir na linha de baixo. Olha só. Fica cada um na sua linha. Então, como regra geral, se você quer que cada linha fique na sua, você faz o escreva e no final dele põe um barra N. Assim, você vai ter cada um na sua linha. Bonitinho, né? Então, se você não quer entender tudo, só entenda. O barra N no final das aspas. Certo? E presta atenção, né? O que é dentro? Dentro, né? Pelo amor de Deus, presta atenção. Vamos lá, né? Vamos entender. Muito bem. Continuando, você também pode colocar dessa forma e vai funcionar do mesmo jeito, né? Não muda nada. Você pode ter vários barra N na mesma linha e ele vai quebrar várias linhas. É só você testa lá, experimenta, pausa agora o vídeo. Faz vários escrevos com barra N, com barra barra, experimenta tudo isso. Tenta fazer o que você quiser aí com isso. Se você não pegar agora, parar o vídeo e testar isso aqui, você não vai conseguir entender. Para o vídeo, experimenta. Faz o programinha lá. Escreve isso aqui. Muda. Experimenta outras coisas. Pensa assim, eu queria fazer isso. Faz isso. Eu quero que você teste. Se você não testar, você não vai aprender. Testou? Então agora você pode continuar a assistir o vídeo. Vamos agora ver o significado do resto lá, né? A gente viu cada símbolo, mas agora vamos ver como eles juntos têm um significado. Isso que é semântica, né? O significado das palavras, né? Então, a semântica no Portugal é o seguinte. Aqui nós temos o programa Olá Mundo de novo. Agora nós sabemos o que são essas chaves, nós sabemos o que são esses parênteses, nós sabemos o que são essas aspas. Mas o que significam juntos aqui? Muito bem. Então, primeira coisa, né, quando executa esse programa, ele produz Olá Mundo, né? Isso é a saída de dados. Muito bem. Agora vamos entender isso aqui com calma. Aqui nós temos as chaves. A palavra programa, ela é seguida de um abre chaves e um fecha chaves. O conteúdo dele está aqui, né, separado com esse retângulo vermelho gigante aqui. Esse é o conteúdo do programa. Tudo que você for escrever no programa tem que estar dentro do programa. Certo? Muito bem. De novo, esse negócio de dentro e fora, né? Então, para iniciar o programa, você põe a palavra programa, um par de chaves, e dentro dessas chaves você pode ter funções, bibliotecas e variáveis. A gente só vai estar vendo funções dentro do programa por enquanto. Mas é isso que você pode ter. Então veja que todos eles estão aqui dentro do programa, né? Muito bem. Funções. O que é uma função? Então lembrando, a função está dentro do programa, né? Então a função ela pode conter várias linhas de código que vão ser executadas. É dentro da função que está o código que vai ser executado. Aqui nós temos a função início. Por que função início? Então todo programa, além de ter várias funções, ele pode
ele tem que ter obrigatoriamente a função início. É essa função que começa o programa, certo? Então aqui, ó, nós temos uma imagem aqui que ela tem aqui, ó, que aqui dentro da função início é que vai o código do seu programa, certo? Aqui fora só poderia ir outra função ou então uma variável global, né? E aqui fora não pode nada, beleza? Só para ficar claro. E a função início ela é obrigatória, então sempre você tem que ter pelo menos essa função início aqui. Ela vai ter a palavra função, seguido da palavra início. E daí, como ela não tem nenhum parâmetro, você vai abrir e fechar os parênteses. E não vai ter nada dentro deles, né? E daí, dentro aqui da função início, ou seja, dentro das chaves, você vai ter várias linhas de código. Pode ser escrevas, podem ser outras coisas que a gente vai aprender mais para frente. Por enquanto, a gente só aprendeu a escrever na tela, então, por enquanto, você pode ter várias escrevas aqui dentro, né? Então, só para entender, por que tem que ter a função início? Porque é ela que vai ser chamada para ser executada. O que é uma função? A função é isso. É uma coleção de linhas de código. E além da função início, nós temos as funções, né, que você pode mesmo criar, né? Então, vamos lá. Chamando uma função. Então, para você chamar uma função, você vai usar o nome da função. Dentro dos parênteses, você põe o valor que vai ser passado para ela. Se essa função não tiver valor nenhum, você só vai abrir e fechar os parênteses sem nada dentro. Se tiver vários valores para ser passados, você vai ter cada valor separado por vírgula, né? Então a vírgula vai estar entre os valores. Então se tiver mais um aqui, teria mais uma vírgula e outro valor aqui, né? Essa é a sintaxe de você chamar uma função. Por exemplo, a função do escreva, né, é uma das funções da linguagem, ou seja, é uma das funções que o próprio Portugal tem. Você não precisou criar essa função. Onde ela está? Ela está na própria linguagem do Portugal. Então ela recebe um ou mais parâmetros, que é qualquer coisa. Ela recebe qualquer coisa. Ela pode receber texto, ela pode receber números, pode receber qualquer coisa. E o que ela receber, ela vai escrever na tela. Então, nesse exemplo aqui, ela vai escrever o valor texto, que é esse texto qualquer aqui, né? Então, é isso que vai ser escrito. Muito bem. Então, é isso que o escreva faz. Além do escreva, nós temos a função limpa. A função limpa ela não recebe nenhum valor. Então, você só abre e fecha parênteses. E é isso. Limpa. O que ela faz? Ela apaga tudo que você escreveu. Não serve para muita coisa, né? Depois a gente vai ver mais lá para frente para que ela seria útil, né? Porque tudo que tiver de escreva antes dela vai ser ignorado, porque ela vai limpar. Experimenta. Põe um monte de escreva e no final põe um limpa. Vai apagar tudo que escreveu antes. Não faz muito sentido agora. E o sorteio é só para você saber que existe, porque por enquanto a gente não vai ter como utilizar, né? O máximo que você pode fazer é fazer, por exemplo, um escreva, e dentro do escreva você põe esse sorteio aqui, né? E ele vai escrever um número. Mas por enquanto não vamos fazer isso, né? Mas precisa saber que existe. Então essas são as funções que o Portugal tem próprias, né? E então aqui, né, quando você chama a função, né, você põe o nome dela e dentro dos parênteses o valor. No caso da função escreva, o valor pode ser qualquer coisa. Pode ser inteiro, pode ser real, pode ser cadeia. E ele vai escrever na tela. Muito bem? Isso é que a gente chama de chamar a função. Então, quando você fala chamar a função, você está pedindo para ela ser executada. Muito bem. E aqui terminamos. Então, aqui você entendeu tudo o que está acontecendo. Então, aqui nós temos o programa. Onde que está o programa? O programa está aqui dentro. O que temos dentro desse programa? Nós temos a função início, que é a função obrigatória que todo programa deve ter. Dentro da função início, nós temos uma linha de código que chama a função escreva, que é uma das funções do Portugal, e ela passa o valor Olá Mundo para ser escrito na tela. Escreve na tela Olá Mundo. É isso. Então, espero que você tenha entendido tudo o que está acontecendo aqui. Se você não entendeu uma dessas coisas, volta o vídeo e analisa, testa, executa, experimenta, tira dúvida comigo. Mas se você não pegar, abrir o Portugal e executar isso aqui, você não vai conseguir entender. Você tem que testar, você tem que experimentar, você tem que pegar lá e fazer você mesmo. Certo? Então, é isso aí. Isso é o resumo do que é o Olá Mundo.
no Portugal. O mínimo necessário para entender pelo menos como é que escreve isso aqui. Então vamos lá. Se você não entendeu texto, se você não entendeu o que é esse escreva, se não entendeu o que é esses parênteses, volta o vídeo, porque nas próximas aulas vai depender que você tenha entendido de cor isso aí tudo. Beleza? É isso aí. Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato.